êxito nos planos que fizermos. Temos que adequar os nossos planos aos princípios bíblicos. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha dedução lógica, mas entender o que a Bíblia fala e colocar em prática esses princípios. Porque senão nós vamos ser guiados dos nossos achismos. Ah, mas eu acho assim, eu creio assim, eu penso assim. E a palavra de Deus, ela deve exceder o nosso entendimento. Amém. A nossa compreensão, às vezes, ela tem limites. Mas é nós que nós nos adequamos à palavra. Vocês estão comigo? Amém. Não é a palavra que tem que se adequar à minha vida, ao meu tipo de vida. Porque o Senhor é o Senhor, como nós cantamos que Ele é soberano. Quando você canta Deus é soberano, você está dizendo que é Ele que controla a sua vida. Isso. Ele que dirige a sua vida. Mas hoje tem muitas pessoas, as pessoas não querem ser tocadas, mexidas, tudo diferente, tudo glória. Você entende, irmão? E nós devemos ter cuidado para não deixarmos que a palavra de Deus ela fique escanteada, ou só pegarmos partes que nos interessam, ou segundo a minha conveniência pessoal. Vocês estão comigo? Amém. Olha, eu procuro ensinar aqui, dentro da perspectiva da nossa visão em relação à Bíblia, né? Você sabe que nós somos um povo da palavra da fé, que fez o rema sábio, tanto que alguns chegam a pontuar, pastor, tem coisa que eu preciso ler, tem coisa que eu aprendi no rema. Porque, na verdade, eu só estou replicando aqui aquilo que eu aprendi. O fato de eu estar ensinando constantemente, isso me dá uma habilidade acentuada em relação aos demais irmãos. Não que eu seja melhor, não é isso, amém, irmãos? Mas a prática me leva a eu aprimorar. Amém? Na eficácia da aplicação do ensino. Amém. Mas isso não me faz melhor do que vocês. Amém? Porque esses mesmos princípios que eu ensino são os mesmos princípios que eu tenho que seguir e obedecer. Isso. Vocês estão comigo? Amém. Ele também tem que funcionar para a minha vida. E o fato de funcionar não está dizendo que a palavra de Deus é inoperante. Porque, na verdade, os princípios já foram estabelecidos. Estou falando de submissão e autoridade, amém? Amém. Mas é como eu vou me comportar, é como eu vou reagir, é como eu vou me adequar ao que a palavra de Deus ensina. E se o fato de não funcionar não está na inoperância da palavra, mas na verdade na minha negligência, na parte que eu não atentei, na parte que eu não cumpri, na parte que eu fui desleixado. Vocês estão comigo, irmão? Amém. No caso da minha omissão, né? Ou deixar de lado só aquilo que eu acho correto ou não, e aí às vezes aspectos das nossas vidas vão estar deficientes, não por culpa de Deus, porque aquele que cumpre o que promete. É verdade. É verdade? Se ainda você não entrou no propósito pleno do que Deus tem para a sua vida ou nossas vidas, é porque precisamos nos aprimorarmos. Amém? Amém. Precisamos ser obedientes. E eu sempre pontuo aqui e coloco os dois lados, né? Tanto o lado da obediência, que são princípios bíblicos, eu sempre vou repetir isso. Não tem como abrir mão, irmãos, de obediência, de honra, de submissão a Deus, submissão à autoridade. Não tem como honrar a Deus se você não honra os seus líderes na terra. Não tem. Ah, pastor, mas você está dizendo isso porque você está querendo uma honra excessiva. Não, irmãos. Porque eu ensino aqui e pontuo também que tem líderes abusivos. E você vai seguir o que a palavra ensina. É verdade. Mas é o que a palavra ensina, não é o que você pensa ou acha. Amém? Amém. É o que a palavra. Quem já teve a experiência de passar por líderes abusivos, só que eu percebo que a internet está explorando muito isso. E às vezes você pode rotular o seu líder de abusivo e você nunca passou por um líder totalmente abusivo ou supostamente abusivo. Quem já passou sabe. Eu sempre cito
algumas pessoas aqui, que já me deram verdade, como o pastor Pedro, que Isso. já passou, É verdade. ele não se constrange, nem se ofende quando eu cito o Isso. nome dele aqui. É verdade. Mas ele já passou. E quando ele me contou as coisas que ele passava, eu cheguei a dizer, eu sou um anjo. É. Isso mesmo. E olha que eu não agrado a todo mundo. Isso. Amém. Amém. E olha que eu tenho o meu aspecto da minha vida que é deixar ter pessoas, porque eu tenho a minha personalidade própria. Eu não posso me anular na minha personalidade. Mas esse tem meu jeito, a maneira como eu trato, lido algumas demandas da igreja. Tem pessoas que se aborrecem e faz parte. Nenhum líder vai ser totalmente perfeito para conseguir agradar a tudo e a todos. Mas quando ele me pontuou o que ele passou, ele e Raíza, eu disse, meu Deus, fiel. Eu não estou só falando na parte do aspecto financeiro, não. Estou falando no aspecto geral, gente. Eu disse, meu Deus, eu sou um anjo. É. Não, mas eu estou brincando, mas assim. É verdade, é verdade. E na minha vida, na minha trajetória, eu já vi que algumas pessoas dizem assim, isso é verdade de mim. Vocês estão comigo? Amém. Então, assim, devemos ter a percepção e a maturidade e a inteligência de realmente saber classificar. Porque a internet está um campo minado, irmãos, minado. De tantas coisas distorcidas. Olha, eu vi um texto, foi hoje que foi, não está aqui no meu texto não, de alguém que falava algo sobre liderança, mas foi hoje. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. No Instagram. Quando eu acho alguma coisa interessante, eu mando para minha esposa. Acho que é esse aqui. Ele pontuou algumas coisas sobre liderança. Vamos lá? Vamos. Vou começar porque eu estou falando de submissão e autoridade. Eu estou falando na parte aqui desse capítulo 9 sobre a origem da rebeldia. Amém? Como surgiu? Porque nós temos que ver se as nossas críticas, porque todos nós temos um lado crítico. Não tem esse. Não tem que não tem um lado crítico. Agora precisamos ter uma, como é que eu falo? Um apuramento, um feeling, sei lá, um discernimento, mas aprimorado, para se distinguir se realmente a nossa crítica é a busca da melhora. O mundo rotula isso de crítica construtiva e crítica depreciativa. Já ouviu falar disso? Eu estou falando com crentes. Amém? Se você percebe que alguma coisa não está funcionando corretamente, aquilo que está no seu coração tem que buscar a melhora do corpo de Cristo. Você não deve fazer o trabalho, eu vou me afastar, eu vou cruzar os braços, eu vou. Se o corpo está doente, vamos lá, o corpo está doente, somos um corpo. Se o membro sofre, a Bíblia diz o quê? Todo o corpo padece, sofre. Então, eu estou falando com o crente. Então vamos buscar a origem, né? É a mesma coisa, quando você vai para o médico, você diz, está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo ali. O médico vai mandar você fazer o quê? Um exame, não é isso? Um exame de sangue, né? Se tiver com infecção, para ver se realmente o exame de sangue vai atestar se você está com infecção ou não. Está comigo? Para que ele possa dar o remédio, para que aquele remédio possa ser eficaz e ir direto na raiz do problema. Espiritualmente falando, a igreja do corpo de Cristo, o nosso lado crítico. Se você percebe que algo está doente, qual a sua percepção? Buscar a origem. E como crentes, que devemos ser crentes maduros, e devemos distinguir se a nossa crítica, ela está realmente pautada de algo que é justificável, o seu questionamento, porque eu sempre digo, você não é obrigado, você não é um pintinho, você é obrigado a aceitar tudo. E eu ensino isso aqui, eu estou com as minhas mãos limpas. Eu sempre falo que líder, todo líder, ele tem um limite. É assim que eu falo, não é? É. Amém, irmãos? Um líder controlador, um líder manipulador, isso é perigoso. Só que as pessoas estão inchando isso demais.
Porque estão pegando agora, estão falando qualquer coisa é manipulação, qualquer coisa, isso é perigoso. Porque as pessoas negligenciam os aspectos do princípio de honra, de submissão e obediência à autoridade. Mas como eu pontuei na aula sobre retrasada, uma obediência ela não pode ser alienada, cega. Amém, irmãos? Amém. Quando você parte para a alienação, que você, sabe, vai seguir tudo e você vai. Qual é a sua linha métrica? É a palavra. Se o seu líder espiritual, o seu pastor, está ensinando dentro da palavra, se ele está fundamentando a palavra, sim. Mas ele não pode ultrapassar isso. Você entende, irmãos? Eu conheço pessoas que são lideradas que a pessoa não pode fazer nada. Quer controlar, a pessoa quer controlar com quem casa, com quem descasa. Não, estou falando sério. Para casar tem que ter permissão do pastor, para ver se o pastor olhou para cá e gostou. Quem tem que gostar é você. É isso mesmo. O pastor pode dar orientação. Por exemplo, você percebe que alguém está namorando com alguém que não é cristão, tá? Nós damos orientação, acho que não é de Deus, você tem que orar mais, é isso mesmo, pode cuidar que pode ser lá. Mas tudo tem de um limite aceitável. Vocês estão comigo, irmãos? Porque senão vai virar um guru espiritual. Você entende? As pessoas fazem dos seus líderes como se fosse uma dependência total. Não, irmão. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Diga assim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E ele é seu guia. Às vezes a palavra de um líder só vem para confirmar ou para negativar o que é a impressão que Deus já comunicou a vocês. Vocês estão comigo? Eu não quero criar aqui crentes dependentes, que você pontuei, desde lá que eu falava, crentes de muletas espirituais, que a vida toda é dependente de um líder. Que coisas que vocês podem orar, e o seu líder só vai para confirmar, né, algo que já está dentro do coração. E não é tudo, você não precisa contar tudo. Agora, tem pessoas que se sentem, tem pessoas aqui, agora vem o outro lado da moeda. Tem pessoas que sentem tanta confiança na gente, tanta confiança, que procuram a gente quando estão diante de um impacto. Não é tudo que você vai fazer, mas quando estão diante de um conflito grande na família e tal, vai lá e procura um conselho, uma orientação. E nós já orientamos várias pessoas e deu certo. Como nós já orientamos, também não deu certo. Culpa minha? Não. Vocês estão comigo, irmãos? Mas a intenção espiritual é levar vocês ao amadurecimento e ao cuidado de alertar, porque eu olho as redes sociais. Amém? O que está nas redes sociais, irmãos, é uma. Como é que eu vou agora? Eu mesmo agora vou rotular. É uma conspiração maligna para as pessoas descredibilizar as autoridades. Eu não falo só daqui da igreja, não. Eu estou falando do meio evangélico. Para que as pessoas fiquem crentes revoltados, insubmissos, indisciplinados, para qualquer coisa que a autoridade falar, exigir ou cobrar, seja algo rotulado, manipulador, controlador, está explorando, está sufocando, está. Cuidado com isso. Vocês estão comigo? Porque precisamos entender, quando a Bíblia diz que dignos e honorários, aqueles que se aplicam, não é para qualquer um. Então você tem que fazer a leitura da vida da pessoa. A pessoa se aplica, a pessoa está na igreja, a pessoa se dedica, a pessoa está ali realmente dando o seu sangue pela obra. É essas pessoas. Isso. Amém, irmão? Amém. São essas pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não querem ser tocadas. Porque toda autoridade espiritual, falando de autoridade eclesiástica, dentro da igreja, o seu pastor vai ser gente boa. Mas tem horas que você vai olhar para o seu pastor, você vai ficar com raiva dele. Porque ele vai precisar ser seu pastor. Ele vai precisar te exortar. Ele vai precisar te corrigir. Muitas vezes ele não vai concordar com a sua opinião. Isso às vezes, ou se o seu pastor só presta só quando ele concorda com tudo que você diz, que você pensa. Quando o pastor precisa ser pastor, porque é o que estamos vendo aí, um movimento de rebeldia nas igrejas, irmão. O que mais tem nas igrejas é rebeldia.
igrejas rachando, pessoas e se queixando, e temos que tomar cuidado para que essa origem, segundo a palavra, essa influência, não esteja dirigindo a vida de muitos. Porque senão você vai ficar migrando de igreja para igreja. Ah, não gostei não, está ofensivo, está manipulando. Eu li um texto, esse eu li hoje, falava sobre honra, mas discordei de alguns aspectos. Eu vou ler aqui para vocês, porque ele volta aparentemente a algo interessante. Aparentemente está recheado dentro do aspecto, mas quando nós que estudamos no reino, irmãos, e aprendemos os princípios, nós vemos muita coisa maquiada. Vamos lá. Aqui, ó. Honrar a liderança é bíblico. Ele volta aqui, né? Um slide interessante. Discernindo a honra saudável da manipulação espiritual. Ó, ele já começa a dizer que é algo. Ele começa o primeiro slide e ele começa a dizer que é algo bíblico, mas não cegamente. Eu ensino que não é cegamente? Sim. Não é isso? A autoridade do líder espiritual está pautada na palavra. O que excede e ultrapassa, ou ele omite, também ele está prevaricando. Né? Tanto o excesso como a ausência de cobrança, né? O excesso é abuso, a ausência é prevaricação. Ele se omite. Vocês estão comigo? Aí ele começou, a liderança é bíblico, mas não cegamente. Já está lhe ensinando você a ficar desconfiado. Mas entenda, irmãos, nós não vamos precisar de ninguém que está vendo slide na rede social, porque nós já somos assim na nossa essência. A igreja dos bereanos, quem conhece lá? Lá dos apóstolos. Os caras ensinavam, eles examinavam tudo para ver se o líder você tem que ser bereano mesmo. Para ver se o seu líder está ensinando algo bíblico. Amém? Amém. Beleza? Quer dizer, discernir a honra saudável da manipulação espiritual. Eu já vejo esse cara como um cara questionador. Mas questionamento demais se torna algo perigoso. Aí ele começa a dizer: honrar a liderança é sim um princípio bíblico. Ele pontuou aqui, que honrar é bíblico. Aí ele começa: a Bíblia nos ensina a respeitar, amar e orar por aqueles que lideram espiritualmente. Olha o que ele pontuou: respeitar, amar e orar. Eu vou continuar a frase dele, mas ele esqueceu da obediência. Parece que o princípio da obediência não está inserido aqui na avaliação dele, mas ele continua. Isso faz parte da estrutura da igreja e é um valor do reino. Não é só isso, tem mais princípios. Aí ele bota aqui uma notinha lá embaixo, né, usando o livro de Hebreus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais nos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiver. Mas ele tirou aqui Romanos capítulo 13, dizendo que nos obedecer às nossas lideranças, porque elas foram constituídas por Deus. E fala até daquelas que abusam, né? Também. Aí volta. A Bíblia manda honrar. Sim, manda. Honrar quem lidera com responsabilidade espiritual. Beleza. Quem se afadiga na palavra. Quem vive o que prega. Honra aqui é fruto de uma liderança saudável, bíblica e legítima. Até aqui está tudo bonito. Vocês estão comigo? Amém. Aí ele volta aqui, Hebreus 13:17, obedecer vossos guias e ser submissos para com eles, pois velo pela vossa alma. Né? E usa também o texto de 1 Timóteo: os presbíteros que presidem bem será dignos de duplicar a honra. Aí ele volta: mas honrar não significa se submeter à manipulação. O texto que é carregado de ensinamento de honra, a preocupação com ele está mais na manipulação. Mas você só vai ser manipulado se você quiser. Vocês concordam comigo? Aí continua: o mesmo Deus que nos ensina a honrar, também nos dá o discernimento para não sermos cúmplices do erro. Aí ele bota texto aqui, 1 Timóteo 6:22, não participeis de pecados alheios, conserva-te puro. Então ele está dizendo que o altar está corrompido ou está em pecado. Não, olha, gente, eu falo isso por experiência de vida e até não tem como um líder, um pastor, está aqui na frente, se ele estiver em pecado, pode ter certeza, o pecado vai aparecer. Pecado. Igreja não é comércio, pastor não é gerente.
por mais que ele tente esconder, vai aparecer. Porque o que é que derruba o pastor? Adultério, roubo, não é isso? Vocês estão comigo? Então ele usou um versículo totalmente desconexo. Isso aqui é para cá exagerado, quando a igreja, quando o líder está em pecado grave, para você não participar do erro, mas não um líder que está cumprindo o seu papel, senão você vai ficar se revoltando por tudo. Aí ele continua. Aqui, ó, Mateus 7, 15, 16. Acautelai dos falsos profetas. Então você está na igreja que o seu líder é falso profeta? Não saia dessa igreja se o seu líder está ensinando algo distorcido. Esse versículo, nada a ver. Então comigo, irmãos, também tem outro aqui, Gálatas 1, 19. Se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Aqui está falando de falsas doutrinas, não tem nada a ver com honra. Você entende o perigo? E tem muita gente que está parecendo quentinho assim e recebeu tudo. Pegam versículos desconexos, que não tem nada a ver com o princípio de honra e obediência, tentam escantear um pouquinho da obediência, mas usando o predisposto que a pessoa, em nome de não obedecer a algo que o cara está com a vida errada tal, e não tem nada a ver. Se o seu líder está cumprindo o princípio bíblico, você tem que se submeter a ele, não de uma maneira cega ou alienada. Amém, não? Amém. Aí ele botou aqui, ou seja, não é honra se te faz adoecer. Esse cara que está machucado, está ferido, ele tem um problema sério de alma, esse cara fez lá. Se te afasta de Cristo, poxa, você está na igreja, o cara está ensinando algo que te afasta de Cristo, mas você está na igreja, o pastor está chamando para orar, para frequentar, para estar na igreja, para participar, para você dar fruto. Então não está desconexo essa avaliação, mas é curtido por várias pessoas. A honra deve estar dentro do discernimento da palavra. Lógico, continua. Aí, honra a liderança que destrói não é obediência a Deus, é idolatria institucional. Esse cara aqui é um revoltado. Lógico que uma honra, mas na verdade ele fala de honra, mas na verdade ele quer desconstruir a honra, porque ele tem alguma revolta. Vocês são comigo, irmãos, também? Aqui, quando os líderes se tornam intocáveis, insensatos, ou insensatos, escreveu errado, né? Não confrontáveis, não estamos mais falando de honra, mas sim de idolatria espiritual disfarçada de referência. Está falando de líderes que ficam lá não pode ser confrontado, mas eu já pontuei isso aqui, você pode confrontar sem afrontar. Você pode pontuar o que você pensa, e eu sempre ensino isso, né? Perguntar, sabe? Você procure e diga. Eu sei que a gente vai aceitar tudo ou não, mas nós somos falíveis. Vocês estão comigo? Mas você confronta, se algo está te sufocando, se algo está te machucando, se você não está satisfeito, mas você não pode deixar que não está satisfeito, então qualquer zanga sua, qualquer coisa, você acha que isso é manipulação, essa é assim o pastor do jogo, porque muitas vezes você pode estar na alma. Às vezes, essa origem daquilo que está no seu coração é algo maligno. Mas digamos que você esteja certo. Pode ter esse caso, pode. Às vezes o membro está certo. E pode ser que o líder esteja equivocado, porque o líder também pode errar. Pode ou não pode? Lógico, irmãos. Quem sabe você vai ser um instrumento de Deus para alertar o seu líder, para ele mudar o curso da rota. Então você pode procurar pontuar ele gostando ou não. Pastor, te amo em Cristo, mas eu vou dizer assim. Agora, quando você vai procurar, você tem que procurar de uma maneira o quê? Respeitosa. Você entendeu, irmãos? Pastor, assim, entendo o que o senhor pensa, mas não concordo. Mas até a maneira de falar não é uma maneira assim, não concordo de uma maneira, sabe como? Tá? Mas, pastor, assim. Ou se você tem uma revelação, uma direção de Deus, pastor, você quer dar uma. Eu senti que do Senhor, estava orando. Agora, as direções que vêm de Deus para a gente falar com o líder, devemos tomar cuidado. Porque coisa para você falar com alguém que está numa escala de superioridade para você, porque assim, no princípio espiritual, só pode corrigir pastor quem é pastor. Ou alguém que está acima dele. Não é que você não pode se isentar de falar uma verdade. Você pode. Eu estou dizendo aqui que pastor também erra. Eu estou falando isso até para o líder do seu departamento, tá bem, irmão? Ele está num cargo superior ao seu. Você pode dizer, mas você tem que ser respeitoso. Isso.
Amém. Amém. Glória a Deus, Ademir. Glória a Deus. Porque é princípio. Agora você não precisa também ficar engolindo o sapo. Amém? Eu estou ensinando coisas que eu nunca ensinei aqui de uma maneira bem detalhada. Amém, irmão? Amém. Você não precisa estar angustiado. Você não precisa se sentir oprimido. Agora você tem que saber se a origem dessa angústia do seu coração, o que está te fazendo isso? Porque isso pode ser perigoso. Muito perigoso. Cuidado com as suas insatisfações. Aí ele fala aqui, não estamos mais falando de honra, mas sim de idolatria espiritual disfarçada de referência. Tem pessoas que realmente estão dentro desse contexto, existe líderes mesmo manipuladores, mas eu falo de que eu conheço que é manipulador, irmãos, é sério. São líderes que expoliam, tiram, não admitem, não querem ouvir, não param para te ouvir. Esse tipo de líder. Mas se a gente pegar isso e começar a rotular tudo, você pode estar começando a desonrar pessoas que merecem honrar. E essa sua insatisfação pode ter uma origem maligna, sabe? Para tentar usar o nosso lado crítico, que nós temos o nosso lado crítico, para exagerar na sua avaliação. Vocês estão comigo? Amém. Eu estou só lendo, isso aqui não estava nem no texto, eu guardei isso para. Eu gosto de guardar essas coisas. Né? Aí ele bota aqui a pontuação. A Bíblia jamais nos seguir cegamente uma liderança que se desvia da sua doutrina. Quando Pedro se desviou do caminho correto, o próprio Paulo o repreendeu publicamente. Está lá em Gálatas 2, 11 e 14. Isso é honra à verdade. Mas nós estamos vendo que um líder confrontando outro líder. Não estou dizendo que não é errado você confrontar o seu líder, mas muito cuidado. Porque a Bíblia diz que quando você vai chamar um pastor, você tem que ir com 2 ou 3 testemunhas. Vocês estão comigo, irmãos? Para você não desonrar. E outra coisa, se você percebe que o líder não está na presença, você flagra. É muito comum. Qual é o caso mais comum hoje? Parece meu cabelo aqui. Eu fico com uma fobia lá, que é. E não pode ter um cabelo na costa, né? Tem um cabelo aqui, tira. Nossa, a confusão do cabelo é lá. Eu já é especialista lá, tipo, você sabe fazer que tipo de cabelo aqui? Se é de Valentina, se é de Mariana, se é de. E você precisa tomar cuidado para não aplicar uma avaliação no seu líder, digamos, a igreja que você está conectado, como você vê isso aí fora, de uma maneira exagerada. Ah, pastor, você está legislando em causa própria, não, irmão. Eu estou ensinando a igreja como o Senhor me deu para eu estar liderando. Amém? Amém. Porque senão você vai encontrar no seu trabalho, no seu dia a dia, muito crente insatisfeito, muito crente magoado com liderança. É o que você mais encontra por aí. É verdade ou não é? Gente, eu não falo que eu sou pastor. Quando eu dirijo Uber, eu pego muito cristão, né? Eu vejo tanto crente, irmão, se queixando de pastor, de liderança, que a igreja é isso. E começa a pontuar, né? Aí eu ouço, quando eu tenho a oportunidade, eu aconselho, né? Mas quando eu me aconselho, a minha fala já denuncia, né, pessoal? Você é pastor, né? Por quê? Desse jeito quem fala é pastor. Mas que tem um líder que realmente exagera? Tem, irmão. Mas o que acontece ali? Tem muita gente rebelde que vai achar defeito em tudo. Vai ver defeito em tudo. Em nenhum lugar vai ser próprio. Sabe por quê? Porque não corrigir o coração. Aí ele diz assim, a Bíblia ensina aí, quando prega, isso aqui, um outro slide, orar pela liderança é mandamento, mas discernir seus frutos também. Aqui, esses slides ensinam a você a ser um crente desconfiado, a nunca acreditar na liderança, ficar procurando erros dele, e se você procurar erro em qualquer um, você vai achar. Eu não estou falando erro de pecado grave. Você está entendendo? Porque senão você vai. Aí se você ouve uma história que falaram mal do seu líder, digamos, seu pastor comprou e não me pagou, rapaz. Aqui, ó, isso. Daqui a pouco o pastor até já pagou. Vocês estão comigo, irmão? E a pessoa está julgando ele por uma história parcial que você só viu de um lado. Está vendo? Não tem palavra, sem caráter. Fica voltando o que não vive.
Gente, isso é perigoso. Estou dando só um exemplo, amém, irmãos? Então, às vezes, tem pessoas, irmãos, que gostam disso. Vamos se afastar de gente assim, irmãos. Vamos amar os irmãos. Mas não alimente isso. Isso é muito perigoso. Aí ele usa aqui, a Bíblia manda interceder, mas intercessão não é idolatria. E oração não é aceitação do erro. Examinar em tudo, retém o que é o bem, né? Bíblia Tessalonicenses. Esse texto aqui, já que ele está fazendo essa avaliação, é para um líder que está em pecado. Quem concorda comigo? Não é verdade? É. Porque tudo aqui é alguém que está com alguma coisa grave na vida. Excedendo, manipulando, como diz o texto aqui, né? Os frutos não combinam. Aqui, o equilíbrio, bom assim, mas com discernimento. Onde é que a Bíblia está dizendo que honrar tem que ter discernimento? Honra líderes que tem vida íntegra e compromisso com a verdade. Se você está num lugar, o líder não tem vida íntegra e não está com a verdade, você está fazendo o que lá? Você está comigo, irmão? Orar por todos os lugares que falar, denunciar abuso, confronte com a palavra e saia se necessário. Aí quer dizer, honra a Bíblia está nunca no discernimento espiritual. Mas lógico, irmão, se bem, a internet está recheada disso. De pessoas achando que estão despertando os outros e estão ensinando as pessoas a serem rebeldes. Sempre fica um pé atrás. Siga sempre a palavra. Se o seu líder vai ensinar que está fora da palavra, você não vai aceitar. Mas para viver nessa fobia, isso é perigoso. Você está entendendo, irmãos? O diabo pode estar criando um acesso no seu coração a você não poder viver plenamente, frutificando na obra. Porque isso vai ensinar você a nunca confiar na sua liderança. E tem pessoas que bloqueiam o seu coração. E a parte do perdão? E a parte essa aqui é uma honra parcial. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Amém. Então cuidado com a origem da rebeldia. A origem da rebeldia, a origem da rebeldia em vários aspectos. Outra coisa, a origem da rebeldia pode ser o amor ao mundo. Você está muito conectado com as coisas do mundo. Isso é perigoso. Em 1 João, no capítulo 2, vamos usar agora a fundamento bíblico, do 15 ao 17, diz assim. Abra sua Bíblia. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, quem faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, muito cuidado. Estamos vivendo no mundo, isso aqui é carne. Vamos buscar, usufruir, né? Se quiser dizer o vídeo, né? Comereis o melhor, pode viver esse melhor dessa terra, chutando de conquistar bens, coisas com. Assim, você não pode ser levado por essa mentalidade humana e nacional. Não se esqueça que nós somos cidadãos dos céus. Amém, irmãos? E o amor do mundo, a Bíblia apontou o quê? Concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que você está vendo que pode te levar a desejar e você contra a palavra, e a soberba da vida, que pode despertar em você a ficar uma pessoa arrogante, soberba, não reconhecer quando erra, porque devemos saber reconhecer quando nós erramos. Amém, irmãos? E se andar em humildade, amém, irmãos? Amém. Ser humilde, eu já ensinei aqui, é ser o que em si? Exatamente. Deus tem ensinado. Então nós devemos cuidar do nosso ego, dos nossos desejos mundanos, amém, irmãos? Da soberba que pode nos levar a sermos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, e
que andam com essa postura é impossível agradar a Deus. Agora, onde existe humildade, com certeza você vai se submeter à vontade de Deus. Amém, irmãos? Andar em humildade. Né? Aí, tanto é que Tiago 4, 2 e 3 fala: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. O que a Bíblia está pontuando aqui? Que tem coisas na nossa vida que não está funcionando, porque às vezes o nosso desejo é até correto, mas a intenção é errada. A intenção não tem nada em agradar a vontade de Deus. Então, alguns aspectos da nossa oração estão paralisados. Nós não conseguimos obter os resultados que esperamos, porque estamos na carne. Porque desejos carnais, desejos humanos, são mais importantes e só fazemos às vezes a obra de Deus como uma maneira de amenizar a nossa consciência. Se podemos, vamos para a igreja. Se não podemos, não dá. Não é que é errado, ninguém vai deixar ele para o céu porque não foi no culto. Mas priorize a obra de Deus. Amém. Amém? Porque é aqui que você vai receber o alimento. É aqui que você vai receber a palavra, cansado ou não, querendo dormir ou não. Mas aqui você vai ser confrontado, você vai ser lapidado, você vai ser exaltado, você vai ser incentivado. Do altar não vem só palavra de porrada, não. Amém? Amém. O altar também vem palavra de incentivo. A correção é para alinhar as nossas reflexões, os nossos posicionamentos. É por isso que eu sempre cito Romanos 12, 1 e 2, que tem que renovar sempre a nossa mente. É diário. Amém? Nossa mente precisa ser renovada diariamente. Porque senão a impureza, aquilo que nós ouvimos, falamos, absorvemos, vemos de opiniões, que às vezes servem para definir alguma maneira como a gente pensa a respeito de alguns aspectos, de alguns posicionamentos internos e pessoais. Pode ser que possamos ouvir um conceito errado, e aquele conceito errado servir para a gente criar também um conceito errado na gente. Mas a gente vai basear esse conceito a quem? É o que nós ouvimos? Aquilo que é racional humanamente? Não. Submeter o que é a palavra. Amém. Amém. É a palavra. Amém, irmãos? Amém. Outra coisa, humildade e submissão versus egoísmo e rebeldia. Vamos lá. Princípios, né? Humildade e submissão. Você ser humilde. Saber se submeter. Saber a hora de falar. Tem que entender isso. Você está com razão, mas você tem que saber a hora de falar. É a mesma coisa, marido e mulher. Quem é casado aqui, quem já percebeu que tem determinadas coisas para o seu cônjuge, seja homem ou mulher, que já tem um certo tempo de casado, que você quer falar, você está certo ou certa, mas se você for falar naquela hora, você vai jogar o plano, desista, abortou. Você vai jogar os planos por água e acabou tudo. Normalmente quem faz isso muito é a mulher, né? Quando a mulher percebe que o homem está muito nervoso, que o homem quando chega nervoso, preocupado, uma coisa que preocupa o homem normalmente é quando ele está devendo muito e o que ele ganha não está dando para cumprir os compromissos. Ele fica logo encabeçando, não é assim, homem? Estou falando comigo assim. Oh meu Deus do céu, hein? Deixa eu trabalhar mais, tal. Aí chega em casa, a mulher está tererê, 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 tererê. Ah, meu filho, a panela de pressão, o pito vai apitar. Porque já basta a pressão dos problemas da vida ainda. A mulher precisa ser sábia. A Bíblia diz que a mulher sabe o quê? Ela fica casa. Mas a tola, então é sabedoria quando a mulher aprende a respeitar o tempo e o momento e a hora. A saber recuar. E no momento certo, ela ir lá e conseguir. Porque se a pessoa, a outra não tiver aberta ao diálogo, como aquela, a pessoa vai nem querer, o cara está nervoso. Agora ela está nervosa, ouviu o quê? Não vê nada. É assim, não é? É. Já perdeu o primeiro round.
Humildade e submissão. Veste o que? Egoísmo e rebeldia. Quem faz esses slides por aí, normalmente, sei lá, são 40 anos de caminhada na minha fé cristã. Irmãos, eu quero ir para o céu. Podemos modernizar, já falei isso diversas vezes, só não podemos mundanizar. Mas os princípios da palavra são eternos. Amém, irmãos? Amém. Existe a lei da exaltação e humilhação. E a Bíblia, Jesus ensina sobre isso. Amém? O que é que essa Bíblia ensina? Vamos lá, Mateus 23, 12. Vou ler alguns versículos. Amém? Amém. E essa lei muita gente parece que esquece dela. Aí você vai sempre estar alegando, manipulou, abusou, explorou, ó vida, ó céus. Pelo amor de Deus, hein? Você tem um pai. Você é menino dos olhos de Deus. Se o seu líder estiver sendo injusto com você, segundo você alega, é isso tudo mesmo, Deus vai cobrar. Amém? Diz o que? Mateus 23, 12. Que assim mesmo se exaltar, será o quê? Quem anda na soberba e no orgulho vai ser humilhado. E quem assim mesmo se humilhar, será o quê? Às vezes saber recuar, às vezes perceber que não é o tempo de você confrontar o dizer, se calar e orar e entregar na mão de Deus, isso é andar em humildade. Mas quem anda, porque o problema, irmãos, não é chegar no topo. O problema é permanecer lá. Eu já vi muitos líderes que chegam no topo e depois afundam. Perdem a moral, perdem a reputação, perdem o prestígio, perdem tudo. Porque não é chegar lá. O que vai fazer você permanecer lá é o seu caráter. Tem gente que sobe bem teoricamente, né? Cresce logo, é promovido logo, ganha os holofotes, ganha a visibilidade, mas às vezes não tem vida com Deus. Mateus 18, 4 diz assim, portanto, o 18, 4, Mateus. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Eu estou aqui ensinando o princípio de Jesus. Que em vez de você querer ser o justiceiro, o arauto em busca da justiça, quem assiste os filmes da Marvel, o surfista prateado, queira andar debaixo da humildade. Amém, irmão? Eu quero brigar com tudo, não, porque eu gosto das coisas certas. Quem é que não gosta? Todo mundo gosta de coisa certa. Amém? Vamos ler mais um, Salmo 138, 6. Vamos ler Salmo 138, versículo 6. Diz assim: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele nos conhece o quê? De longe. Então, se você é humilde, se você é ensinado, Deus está atento a você. E Provérbios 15, 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Eu vou parar aqui, mas depois eu vou continuar. O que é o temor do Senhor? É você seguir os princípios da palavra em obediência e submissão. Não é isso? Então, se você anda por esse caminho, você está sendo e está seguindo o caminho da vida. Você vai ser sábio. Aí ele termina. E a humildade precede o quê? A honra. Se você é ensinado, Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Não se preocupe. É no tempo de Deus. Mas o maior problema da gente como cristão, quando a gente está em crescimento, e alguns aspectos precisam ser tocados, o Senhor está trabalhando dentro de nós somos muito apressados. E às vezes nós queremos o imediatismo. E Deus não age na mesma velocidade que nós queremos. Porque Deus já sabe. E Ele é bem mais sabido que todos nós juntos aqui. Se juntar o mundo todo,
não dá um tostão da sapiência de Deus, amém, irmãos? Que às vezes nós não estamos prontos para determinadas coisas, mas às vezes eu penso que eu estou pronto, eu acho que já chegou minha hora, eu acho que o meu líder está sendo injusto, porque não me promoveu, não está me vendo, ele dá a oportunidade a fulano, Beltrano não me chama. Acho que eu já passei por isso, não, irmão? Eu já pensei tudo que você já pensou, eu já pensei também. Mas, rapaz, eu sou o cara, velho, quando não me chamou. Mas Deus conhece o nosso coração. Amém, irmão? Ele está trabalhando dentro de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus, ou Pai de mim. Então você precisa saber essa regra, né? De ser humilde. Amém? Em Lucas 22, versículo 26 e 27, diz assim, Lucas 22, 26 e 27. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Ou se Jesus é o líder, é aquele que serve, foi aquele que deu exemplo para mostrar ao lavar os pés dos discípulos. Pedro não aceitou, não, senhor, não vai lá, não, senhor. Ele quis mostrar que ele estava querendo honrar, mas na verdade, o maior é aquele que sabe reconhecer. Gente, isso é uma virtude. Você quer ver alguém de caráter? Quando alguém está em posição de autoridade e sabe reconhecer para o seu liderado que ele errou. Essa pessoa vale a pena estar por pé. A pessoa percebe, gente, isso não vai te diminuir, isso não vai tirar a sua posição de autoridade. Amém, irmãos? Mas significa que a pessoa pode rever suas posturas. Essa pessoa não é arrogante, não é soberba. Mas alguém que nunca reconhece, que nunca erra. Você conhece alguém que nunca reconhece que erra? Já viu alguém assim? É terrível de lidar? Terrível. Ele vai culpar tudo e todos, todas e tudo, mas não vai reconhecer. Amém? Então não importa a posição que você esteja, ok, irmãos? Se baseie sempre na humildade. Então não procure ser reconhecimento. Até brinque, quem reconhece é ML. E em Provérbios 25, 27 diz assim: comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Quando Deus quis promover Davi, ele foi buscar ele lá de trás das malhadas. Então, coisas vão acontecer na sua vida, mas é no tempo de Deus. Agora, por que tanta guerra? Por que tanta confusão? Por que tanta divisão? Por que tantos pontos de vista e perspectivas diferentes a respeito de uma situação? Da onde vem tudo isso? Tiago 4 diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Somos uma igreja. O amor devia imperar aqui no nosso meio, verdade? E por que às vezes tem tanta confusão? Por que divisão? Aí ele responde: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Está falando que é quem vive uma vida carnal. Amém, irmãos? Então, muito cuidado. Tem muita gente que está na igreja e se acha espiritual, mas promove o que? Confusão, divisão, em nome de Deus. Porque culpa quem? Não, porque não tratou bem, porque não alimentou bem, porque está abusando demais, porque só prega sobre isso. Vai procurar tudo, irmãos. Amém? Amém. Então, muito cuidado. Amém, irmão? Amém. Muito cuidado, você precisa ser humilde o suficiente. Amém? Amém. Deus é bom. Em Tiago 3, do 13 a 18. Vamos lá? Meu Deus, o tempo está passando rapidinho. Estou com frio, né? Estou quietinho hoje. Aleluia. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é que você acha que sempre é o bambambam, o correto, nas suas avaliações, do seu ponto de vista? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder,
proceder às suas obras. Se você se acha sábio, se você acha que você está com a verdade, se você acha que o que você entende como evangelho, princípio de evangelho, é isso que vai funcionar, você não tem que procurar dividir, você tem que procurar o quê? Com mansidão, sabedoria. Então eu vou botar isso para funcionar, vamos botar para funcionar. Respeitando. Até quando há o tempo e a oportunidade que lhe dão. Se pelo contrário, tem no vosso coração inveja amargurada, sentimentos facciosos, né, que é de divisão, nem vos glorieis disso, nem me peçam contra a verdade. Ah, não me ouviu, não. Não, o que você está vendo não é algo de Deus, é algo da sua mente. É o que você acha que vai funcionar. Porque o que é de Deus, irmão, vem para somar. Amém, irmão? Amém. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, não. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaco. Olha a influência, nem tudo que nós pensamos vem de nós mesmos. O próprio Tiago está falando o quê? Que é algo que vem de influência satânica. Então nem tudo que vem, que surge de ideia e brota no nosso coração pode vir de Deus. Porque o diabo, no meio dos pensamentos, ele pode infiltrar alguma ideia para promover divisão. Aí continua, pois onde a inveja e sentimento faccioso para dividir? Tudo que vem para dividir, que vem promover a divisão, não estou satisfeito não, não que formar o meu grupinho, não vou entrar nessa não, não vou não quero não concordo. Tudo isso é satânico. Aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Vai dar confusão, vai dar fofoca, vai dar disse-me-disse, vai dar mentira. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Sou eu que estou falando, irmão? Depois o quê? Pacífica. Se o que está criando vai trazer paz, vai promover unidade do corpo, é de Deus. E vai promover divisão, insatisfação e rebelião, isso é satânico. Sou eu que estou falando, irmãos? Indulgente. O que é ser indulgente? Perdoa com facilidade, não fica criando coisa para poder levar para se ligar ou se separar. Tratável. O que é tratável? Saber perceber aspectos que você não concorda, mas buscar a conciliação, se tratar, se adaptar. Amém, irmão? Plena de misericórdia e de bons frutos. Estamos agindo assim? É porque se for de trazer confusão, para me afastar, eu vou. Será carne? Imparcial. O que é ser imparcial? Que não ouve só um lado, mas procura sempre agir muito buscando a verdade. É que se formos agir, irmãos, só ouvindo um lado da história. Mas é meu amigo, essa pessoa não vai mentir não. Distorce. Só conta o lado. É difícil alguém que está com raiva contar a história totalmente. Você só conta se beneficiando. Todos nós temos isso. Contamos até a verdade, mas se fazer de vítima. Sem fingimento. Você está sorrindo com o irmão, mas por trás está metendo o pau nele. Ora, e em paz que se semeie o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você entende, irmão? Às vezes nós podemos acharmos que estamos sendo guiados por Deus, mas a rebeldia está lá embutida, ela está lá disfarçada, camuflada. Nas nossas ações, nos sentimentos, nas nossas atitudes. Não é isso. Eu quero ir para o céu. É muito do Senhor você quer ir para o céu. Você quer ir para o céu? Então, se você é sábio e inteligente, mostre isso. Mostrar como, pastor? Com palavras? Procede bem. Atitudes. Tem inveja, amargura, sentimento de separatista, que nada, não concordo, não, vamos pegar aqui meu grupo,
aqui, ó, gente, ó, turma, cansei, viu? Tchau, pastor, goodbye, sayonara. Thank you, obrigado, viu? Qualquer sabedoria ou inteligência que ele leva a ter inveja, sentimento de divisão. Ah, não vou concorrer, não vou pegar aqui. Amém, irmãos? É carnal e diabólica. Aqui o texto, versículo 15. Há muita confusão. Amém? Pessoas que fazem confusão, né? O povo está dividido no seu coração. Perigoso. Porque a verdadeira sabedoria, segundo o texto, ela é pura, ela é pacífica, ela é clemente, você perdoa. Você perdoa, você tolera, você permite se tratar, você é misericordioso, né? Não tem partidarismo, não, quero ver o mil, não, quero saber não. É sem fingimento e é transparente. Precisamos entender, pastor, você está pregando isso para vocês, não, vocês não, graças a Deus, não tenho que me queixar de vocês, não. Amém. Amém. Eu costumo dizer que estamos numa fase que a igreja está se reconstruindo. Amém? Talvez eu possa não agradar a todos, não sei. Mas eu tenho me esforçado. Amém, irmãos? Precisamos, não é só o papel do pastor, é o papel dos membros também. Porque isso aqui se aplica para mim. Andar em verdade, sem fingir, sem estar no meu coração. Eu não desejo mal, é sério. Quem já me fez o mal, quem já falou ódio, quem conta mentiras sobre o meu nome, se você mente a respeito do meu nome, a respeito do meu caráter. Mas o tempo, irmãos, eu já aprendi uma coisa, o tempo é a melhor resposta. Porque quem é seu amigo, aprenda isso. Quem é seu amigo, quem te considera, quem te honra, você não vai precisar dar justificação não. Se fala mal de você, mas quem já tem alguma coisa contra você, ela vai te julgar, pré-julgar, qualquer coisinha vai ser motivo dela já. Ainda aí eu falei que não é capa pura, ainda vai jogar você no chão. Mas quem conhece o teu caráter, a sua postura, a sua hombridade, não vai se vender por meras palavras. Você entende? É a mesma coisa. Tem pessoas aqui que eu já conheço há quase 10 anos. Vocês estão comigo? Amém. 10 anos. Não ando na casa de vocês, é raro quando tem alguma visita, quando está doente ou algumas coisas que eu vou resolver, tá? Já fui algumas vezes na casa de alguns. Mas, por exemplo, vou dar uma situação hipotética aqui, tipo o Zé Carlos. Aparece a notícia para mim amanhã no jornal. Pegaram um grande traficante do Perobás, Zé Carlos, marido. Eu vou dizer, é mentira. Isso mesmo. No mínimo, pelo que eu conheço a família, vai dizer o quê? Ou a polícia plantou alguma droga lá e estão ocupando ele sem ter problema nenhum. Porque a gente conhece as pessoas. Pode estar no jornal, pode aparecer, mas quando você conhece de fato, você diz, não, isso não combina. Você entende, irmão? Amém. Você vai dizer que isso é mentira, isso foi plantado, isso foi armação da polícia para buscar alguma coisa. Amém. Amém. Porque a pessoa que te conhece sabe os seus princípios, sabe os seus valores, não vai se vender por qualquer informação. É verdade. Não fique se justificando para as pessoas, não. Tempo é o melhor remédio. Você não vai conseguir convencer as pessoas que pensam mal de você. Não é de correto. Viva uma vida de tal maneira que, quando falarem mal de você, quem ouve vai dizer, não, isso é mentira, não tem nada a ver pela sua postura. Mas nunca se esqueça: honra, obediência, submissão, andar em humildade. Amém, irmão?
Mas você não precisa ser cego. Você não precisa ser alienado. E você também não precisa ser desconfiado. E você precisa também dar acesso no seu coração para que o seu líder também tenha uma oportunidade. Vocês são abençoados? Amém. Amém. Que Deus abençoe. Até na próxima quinta-feira.